gostaria de aproveitar esse gancho que você levantou anteriormente a respeito da vinda do João Santana para o PDT, e na segunda, Ciro, você lançou o primeiro de uma série de vídeos que já são produzidos sob a coordenação do João Santana. E no vídeo que foi lançado nessa terça, me chamou a atenção que você condensou algumas das ideias que detalhou aqui e disse que o governo Fernando Henrique, Lula e Dilma representam o mesmo modelo econômico que chegou ao ápice no governo Bolsonaro. Qual seria a diferença do modelo econômico que é proposto por você em relação a esses e por que exatamente você considera que todos eles fazem parte, representam o mesmo modelo econômico? Olha, por cima da mesa é o neoliberalismo. Por cima da mesa é o neoliberalismo. Não é? E começa ali quando o Fernando Henrique, não é, estabelece um descompromisso com as reformas estruturais que estavam imaginadas para sustentar o Plano Real, que eu ajudei a fazer, e faz a manipulação de uma taxa de câmbio populista, que estimula a farra do consumo, destruindo a base produtiva do país e desequilibrando as contas do país com o estrangeiro, para logo mais quebrar o país. Foram os 3 maiores acordos da história do mundo, do Fundo Monetário Internacional com o país, foram aqueles derivados das 3 quebras que aconteceram. Quando acontece esse desastre e o Fernando Henrique consegue se reeleger, anote o filme, porque ele se repete com a Dilma, igualzinho. Chega a ser pitoresco, se não fosse trágico, é rigorosamente o mesmo filme. E eu conheço porque eu ajudei a fazer o Plano Real. Então, repare, em 99, vencidas as eleições, a reeleição, o Fernando Henrique inventa, da cabeça do Armínio Fraga, uma política econômica, volto a dizer, por cima da mesa, que é a ideia de estabelecer uma espécie de piloto automático, em que nós não temos mais autonomia. A população brasileira simplesmente não pode mais decidir o seu destino. Teoricamente, nós temos que imunizar a gestão da economia brasileira, portanto, o destino dessa grande nação do mundo, que é o povo brasileiro, não é? No piloto automático. Você sabe de cor. Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. É ou não é verdade que esta é a política dominante de então até hoje? Percebe? É uma coisa tão simples de ser entendida, aí fica uma barulheira, uma gritaria, sabe, um insulto, a agressão. Eu não estou querendo brigar com ninguém. Não quero brigar com ninguém, eu quero apenas, pelo amor de Deus, que quem não gosta de mim, ouça o que eu estou falando e pense com a sua própria cabeça. É só isso. Se você mantiver esse conjunto de coisas, aí depois você tem por baixo do pano, que é o mais grave. Porque o neoliberalismo, como teoria, está desmoralizado no mundo inteiro. A minha solidão acabou. Eu escrevi um libelo contra o neoliberalismo em 1995, não é? Chama O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, isso ainda está aí na internet para quem quiser conhecer. E eu estava dizendo a inconsistência disso na hora que todo mundo achava que era o fim da história, que a história tinha acabado, que a debacle do experimento soviético e o custo impagável do estado de bem-estar social no ambiente europeu estavam superados e que agora todo mundo tinha que imitar as instituições vitoriosas dos Estados Unidos, aquele Fukuyama escreveu o fim da história, etc. E eu saio na contramão, teorizando sobre isso. Hoje eu estou na excelente companhia do Biden. Não é possível que as pessoas não percebam com clareza, não é? Eu estou na saudável companhia do ministro conservador, do Partido Conservador Britânico, que acaba de criar um banco público estatal para financiar a infraestrutura no Reino Unido, onde praticamente a infraestrutura está toda pronta, o que definitivamente nunca foi o caso brasileiro. Nós temos 10 milhões de famílias, a gente pede para as pessoas terem higiene, lavar as mãos. 10 milhões de famílias no Brasil não têm água encanada em casa, Sr. Glenn Greenwald. 10 milhões de pessoas não podem lavar as mãos porque não tem água encanada em casa. Sabe, mais de 30 milhões de pessoas não têm um teto decente para morar. O Brasil tem 60% de evasão escolar no 2º grau, que é a hora que você qualifica para o trabalho em práticas absolutamente graves como essa economia digital, essa economia do conhecimento. Nós estamos deixando toda uma geração para trás, porque agora a grande tese agora é interditar o debate. Qual é o projeto? A ideia simplesmente é ter projeto. Ô Ciro, sobre essa questão do que você... Eu tenho um livro que é muito atual e ele resume as ideias. Basicamente é um projeto nacional de desenvolvimento do que eu defendo. Cada palavra dessa é um conflito que está sendo perdido hoje, porque a esquerda brasileira, como a esquerda mundial, desertou do debate.
e está pensando em aceitar o caminho único e dourar a pílula, humanizar o caminho, que não é possível. Então, qual é a ideia? Projeto significa um plano, com metas, prazos, objetivos, sabe, orçamentação, quem faz o quê, divisão de tarefas, né, avaliação, controle de onde é que vem o dinheiro, qual é o conflito político inerente a construir um caminho de financiamento eficaz para superar a debacle da infraestrutura do país, a qualificação do serviço de educação, de saúde, enfim, de segurança pública, que o Brasil está simplesmente com medo. As facções estão dominando as periferias do país inteiro, as milícias dominam já a metade do território do Rio de Janeiro e estão migrando, está se organizando milícias dentro das polícias militares, e o Brasil criou esta aberração de um teto de gastos com status constitucional que não existe na literatura de país nenhum do mundo e nem na experiência prática com nível constitucional de nenhum lugar do mundo, deixando juro e rolagem de dívida. Essa é a grande traição nacional. Por quê? Porque a condição de empreender, de produzir, de pagar salário, de pagar imposto, de gerar emprego, não é global. Crescentemente, nem sequer mais é nacional. Se você comparar as condições de empreender do Vale do Silício, na Califórnia, com as favelas que estão se organizando em Los Angeles ou sem teto de mexicanos migrantes ilegais, no mesmo lugar, na mesma cidade, você vai ver o que eu estou falando. Imagina do ponto de vista internacional, em que o Brasil perdeu o passo da tecnologia. Vamos esculhambar o Bolsonaro. Ele é um genocida, ele é um irresponsável. Agora, francamente, o Brasil entrou na pandemia com incapacidade industrial de produzir máscara, Glenn. O Brasil sabe fazer vacina há 120 anos. Quando veio a pandemia no Brasil, nós estamos importando princípios ativos. Sabe, que o Brasil é capaz de fazer. Foi o Bolsonaro que destruiu a base científica, tecnológica e industrial do Brasil? Não foi, não. Foi este modelo estúpido. Em 1980, um terço da riqueza brasileira era industrial. Hoje caiu para 9%, é o maior genocídio industrial do mundo. E aí isso não é possível, que as pessoas não queiram pelo menos discutir isso. Sabe, ficar essa coisa miúda, ranheta, rancorosa, odienta, superficial, caudilhesca, demagógica, sabe? Não é assim que se vai resolver um problema estratégico como o nosso, né? E eu estou muito animado. Ciro, sobre essa... Mais um número, Glenn, mais um número. Por que desenvolvimento? Eu estou falando Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque o Brasil está inteirando agora a pior década em 120 anos em matéria de crescimento econômico. Meu irmão, leitor da Carta Capital, bata no carteiro, mas leia a carta. Veja se é verdade o que eu estou dizendo. Há 120 anos nós temos a pior década, 10 anos. Desses 10 anos, de novo, sem problema nenhum, todo mundo sabe da minha afeição pelo Lula, né, do respeito que eu tenho por muita gente do PT. Eu ajudei essa gente tantas vezes. Mas, enfim, mas vamos falar o que precisa ser falado. Ninguém vai me impedir de falar. Então, veja, 6 anos de PT, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro. É a década, a pior dos últimos 120 anos. Ou a gente entende isso, ou a gente não vai se reconciliar com o povo brasileiro. Sabe, quem anima o bolsonarismo é o Lula. Ciro, me deixa te perguntar alguma coisa sobre os pontos que você está levando exatamente, porque acho que é muito importante esses pontos que você está falando agora, mas quero entender o seguinte, que eu li seu livro, como você sabe, eu falei, entrevistei você sobre esse livro, eu ouvi você várias vezes denunciando neoliberalismo. Então, quando estou ouvindo pessoas falando que Ciro quer fazer austeridade ou neoliberal, eu estou pensando, meu Deus, você é louco, ele está passando o carreira todo denunciando essa ideologia. Mas uma das grandes diferenças entre a política brasileira e a política nos Estados Unidos é que nos Estados Unidos tem 2 partidos. Lá no Reino Unido tem 3, máximo. Aqui tem 28, 26, 24. Então, para construir uma maioria no Congresso é muito difícil. Bolsonaro, por exemplo, elegeu maior bancada e mesmo assim preciso depender ao central. Mesma coisa com Lula, com Dilma. Isso foi por causa do Mensalão e depois disso a aliança com PMDB, Temer, Cunha, porque foi quase impossível formar uma aliança, uma maioria no Congresso para fazer qualquer coisa sem o central. Então, você vê uma oportunidade de governar com todas essas ideias que você está defendendo, levando os programas que você acredita que é muito bom para o Brasil. Como seria possível sem depender ao central para governar?
O problema não é depender do Centrão, o problema é para que depender do Centrão. De novo, a gente precisa entender a política como ela é, não como ela gosta, que a gente gostaria que fosse. Então, deixa eu ter calma aqui, tranquilidade. Veja, a política, ela é como ela é. E o Brasil é uma realidade federativa, 27 escolas políticas na prática, 32 partidos registrados, 26 dos quais com representação no Congresso Nacional, e isso tudo é constituído por eleitores que são tão cidadãos quanto nós. Então é preciso que a gente tenha um pouquinho de humildade para entender a realidade como ela é, senão a gente fica nos devaneios e começa a mentirada que acaba dando nisso. Então, o problema não é depender do Centrão, o problema é fazer como o Bolsonaro fez, uma eleição fraudulenta, dizendo que ia acabar a política, que era nova política, que não ia ter transigência com os políticos, que ia fazer um governo não sei de quê. Esta era a mentira de um camarada que vem da pior política, da mais velhaca política, da mais corrupta política do Brasil, que é o Rio de Janeiro contemporâneo. Bolsonaro é ligado a tudo que não presta no Rio de Janeiro, e as milícias, organicamente. Ele estava com Eduardo Cunha, ele estava com Sérgio Cabral, ele estava com o pastor Everaldo, ele estava com esses Malafaia. Sabe, ele estava roubando dinheiro com os filhos na Assembleia Legislativa, roubando dinheiro na Câmara Federal. Isso tudo, as pessoas não querem ouvir. Ok, está tudo certo, mas eu vou continuar falando com equilíbrio, serenidade, mas muita firmeza. Então, veja, como é que a gente resolve esta equação? Primeiro, mentindo menos ou não mentindo. Eu, por exemplo, faço uma opção de não mentir. Então, eu estou propondo, por exemplo, que a equação fiscal brasileira só tem uma saída. Claro que a gente tem que passar o pente fino nas despesas todas, a maior delas hoje é juro, que a gente tem que diminuir. Vamos falar bem baixinho aqui, só para a gente se lembrar. O Bolsonaro está pagando a menor taxa de juros dos últimos 35 anos. A esquerda passou 18 anos no poder. Se a gente tomar o discurso do Fernando Henrique, são 20 e tantos anos no poder, pagando os juros mais exorbitantes do planeta Terra, Thaís. Isso é que está por baixo do pano. É a apropriação patrimonialista do esforço de trabalho e de produção de um país que está agonizante, que parou de crescer, para o rentismo, que virou um problema. Nós viciamos toda uma fração da sociedade brasileira a ponto de chegarmos onde chegamos. E isso não foi alterado uma vírgula durante os governos dito progressistas. Vamos lá alargar o conceito de progressismo. Portanto, nós temos que discutir concretudes. Então, veja, eu estou propondo que a gente passe um pente fino nas renúncias fiscais, que são 300 bilhões de reais, praticamente sem retorno nenhum. Boa parte delas, outras têm. Não é? Eu estou propondo que a gente reexamine o assunto de tributação sobre lucros e dividendos, que só o Brasil e a pequena Estônia não cobram. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, e dali para cá, do Fernando Henrique para o Lula para cá, não cobra mais. Qual é a explicação sobre o Greenwald? Sabe, o imposto sobre herança nos Estados Unidos, as grandes heranças nos Estados Unidos, que é como se distribuir renda. Sabe, sem crescer, você só distribui renda com violência. Como nós não queremos violência, ou o país volta a crescer e mecanismos de distribuição por dentro do sistema de rendas do país e de patrimônio. Pois bem, nos Estados Unidos é 29% sobre as grandes heranças, no Brasil é 3,9%. 3,9% o tributo. Depois de 25, 28 anos de conversa mole. Percebe? De enganação, de manipulação da opinião das pessoas, em que 80%, 90% das energias do país foi transferida para meia dúzia de barões ricos, endinheiradíssimos, e as migalhas do banquete jogadas para o povo. E é como eu vou dizer proximamente, não é? É que quando o Lula fez pelos pobres, como as pessoas nunca tinham visto isso, acham que é muita coisa. E ele fez muito mais, mas muito mais mesmo pelos ricos. Mas como sempre o Brasil fez demais pelos ricos, então também ninguém estranhou, né, que também fosse feito pelos ricos. Eu estou dizendo que agora isso chegou no limite. Não é possível mais a fome de verdade. Está no lar de muitos milhões de brasileiros. Sabe quantos? 138 milhões de brasileiros não sabem se vão ter a quantidade de caloria para comer amanhã. E 20 milhões, 19 milhões, para ser exato no número na estatística oficial, não vão comer amanhã. É só cada um de nós tirar uma pedra do coração e lembrar que pode ser um filho chorando, sabe, gemendo. Porque não é possível. Se a gente não se tocar disso, aí não, vamos discutir a privatização da Caixa, as pessoas vão voltar a poder viajar de avião e comer picanha. Francamente, eu até tenho muita vontade de discutir outras coisas. Por exemplo, o projeto nacional
São muitas pessoas pensando, eu tenho detalhes, como é que a gente financia isso, como é que vai chegar lá, como é que vira o jogo, etc. Mas não, só querem falar de politicagem. Então vamos falar, mas tenham paciência. Eu preciso dizer umas coisas, volto a dizer, sei que muitas vezes eu irrito algumas pessoas, eu podia fazer o Cirinho Paz e Amor, vestir um personagem, fraudar tudo, não é? E tentar mentir para o povo brasileiro. É isso que levou o país ao desastre. Ou veja aqui, desde que o Fernando Henrique fez esse tipo de coisa, nunca mais o PSDB ganhou eleição nacional. Desde que o lulopetismo fez isso, o Lula, nosso maior líder, foi bater na cadeia e a Dilma foi para o impedimento. Não é possível que a gente não ache outro caminho de montar maiorias no Congresso, como fez o Itamar Franco. Eu estava lá, eu era ministro. Nós não tivemos problema com o Congresso Nacional e não nos acertamos com picareta nenhum. O Juscelino, historicamente, também montou um governo cercado de golpes, de tentativa de golpe, e atravessou e fez o país progredir extraordinariamente. O Brasil criou a Bossa Nova, criou o Cinema Novo, o Brasil foi bicampeão de futebol, o Brasil fez uma ação de infraestrutura. Quando eu olho para trás, caramba, o Juscelino governou 5 aninhos, e de lá para cá nós nos acostumamos a nada. Um país parado, triste, descrente, em que ao jovem agora só se dá o direito de viver tudo que pode na periferia, e compre, sem os pais ter dinheiro para isso, e a gangue oferecendo a ilusão da droga, e a facção oferecendo a ilusão de poder. Eu acho que ou a gente para pensar um pouco, ou esse país pela primeira vez está arriscado a ser uma ex-nação.